1 Reis, capítulo 13, no verso 11, diz: Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te disse: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que, depois que comeu pão, e depois que bebeu água, albardou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Amém. Você pode sentar. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Podemos ser redundantes quantas vezes for necessário. A palavra é poderosa. A palavra se cumpre. E nós sabemos disso. Aqui, nesse ministério simples, desse jeito como nós temos caminhado, quantos sonhos têm sido dados a cada um de nós, que nós temos visto eles se cumprirem diante dos nossos olhos. Sabemos que o nosso Deus é vivo. E o que vemos? Vemos o poder da palavra de Deus. Quando Deus fala, não volta atrás. A Escritura ainda diz: a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Ou seja, tudo que Deus falar, vai haver o cumprimento. Tudo que Deus disser, ninguém vai impedir de forma alguma. E o que Deus quer de nós é ver qual é o nosso comportamento perante a sua palavra. Nós já sabemos que tudo que vai nos julgar é a palavra. O Senhor Jesus falou: se alguém não crê em mim, eu não o julgo. Por quê? Porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Tudo que Deus nos deixou, vamos ser redundantes, à vontade. Jesus, durante 3 anos de ministério, deu o quê? Palavra. Curou, deixou até poder para curar, mas o que ele mais se preocupou foi em dar ensinamentos, foi em dar a sua palavra. Nós já temos a palavra de Deus em nós?
Se já temos, somos para este mundo pessoas muito perigosas. Pai, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. Por que o mundo nos odeia? Até quem sai por aí pregando que Jesus é bom, de paz e amor, até esses muitas vezes acabam sendo odiados. Eu não gosto daquele cara, por quê? Porque ele é crente. Ou seja, o simples fato de ter o Espírito Santo já incomoda quem é possesso pelo diabo, quem está no domínio das trevas. E o que vemos aqui nesse texto é que o homem, nós conhecemos a história aí, o homem profetizou contra o altar, e etc., a mão do rei ficou ressequida, e aquele homem de Deus ali, um profeta desconhecido, que vem de Judá e chega ali em Betel, daqui a pouco, esse homem vai embora, vem um mentiroso e o traz de volta, ele tem a palavra, ele diz, não, eu não posso voltar, eu não posso comer pão, eu não posso beber água, não voltarei contigo. Mas não, eu também sou profeta. E um anjo me apareceu, olha que história bonita, veio a mim a palavra do Senhor, que coisa maravilhosa. E mentiu. Irmão, para Deus não interessa se o que você está ouvindo é mentira ou se é a verdade. Para Ele interessa qual é o teu comportamento mediante a palavra que Ele te deu. Porque Deus somente dá palavras na intimidade. Podemos estar reunidos 1 milhão de pessoas. Deus falou para todo aquele 1 milhão de pessoas, mas a palavra é individual para cada um. Por mais que Deus fale no coletivo, a palavra sempre será individual. Deus não falou para toda a nação de Israel? Falou. E o resultado? A palavra se cumpriu em toda a nação? Não, mas se cumpriu sim, na vida daqueles que creram. E como aqueles que creram, tipo Daniel no tempo de Jeremias e coisas dessa natureza, a palavra é coletiva, mas ela é individual. E aqui o que nós vemos? Aquele homem foi, bebeu água, foi, comeu pão, era isso que ia sustentá-lo? Não, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem, poxa, imagino, né? Aquela terra deserta, calor, etc. Como é que é? Um anjo já apareceu, beleza, é o que eu precisava. Muita gente está dando crédito àquilo que lhe satisfaz. Está dando crédito àquilo que lhe agrada, mas no fundo vai descobrir, sempre vai descobrir que o que lhe deixaria realmente de pé é a palavra. Mesmo que ela seja terrível para se guardar, mesmo que as condições sejam terríveis, como aquele homem está lá, provavelmente estava o quê? Cansado, ele deitou debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho, o homem está cansado. Veio caminhando de Judá até Betel, debaixo daquele sol, a terra lá é sol o tempo todo. Tem partes dali daquele território que nunca viu uma gota de chuva. A ordem de Deus, não bebe água e não come pão. Esse homem deve estar com fome. Irmão, Deus sabe que o teu galardão, o teu quinhão está nas mãos dele. E ele sabe que tudo que ele te solicitou, tudo que ele te ordenou, nada será além daquilo que você possa suportar. Então, enquanto você diz assim, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu não vou aguentar, não vou mais poder ficar de pé, mas está ficando, não está? O que Deus quer ver do homem é o seu comportamento mediante a sua palavra. Por quê? Porque o poder da palavra é tremendo. Que preocupação teve Moisés lá no monte,
40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem dormir, mas sendo alimentado pela palavra. Deus está dando a ele palavra. Deus está falando com ele. Deus está dizendo coisas para ele. Deus está falando um monte de coisa. Aí, Moisés, olha como eu criei o mundo. Dá uma olhadinha nisso, ó. Olha a visão do passado, tá vendo, Moisés? Entende essas coisas aí, Moisés. Ó, tu vai levar esse povo, eu vou formar uma nação lá no futuro. Deus está alimentando Moisés com coisas que nós nem imaginamos que foram ditas ali. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, não ficou de pé. Quando desceu do monte, disse, aí, me arranje uma comida que eu estou morrendo de fome. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, cuidado com os seus sentimentos, com os seus desejos, com as coisas que você acha que vai se traduzir em vantagem para você, em comodidade. Deus não está olhando nada disso. O que Deus está olhando é que Ele vai te provar, porque o que Ele preparou para você é grande demais. E Ele não pode simplesmente te pegar, vem cá, entra no reino, pronto, eu te amo. Não pode ser assim. Nenhum de nós faria assim. Todos nós provamos-nos uns aos outros. Quantas vezes? Então, meu irmão, o poder da palavra de Deus é tremendo, é inegável. E quando você recebe uma palavra, toma muito cuidado. Lembra da parábola? A parábola da semente. A semente caiu entre pedregais. A semente caiu à beira do caminho. As aves foram lá comer. A semente caiu entre os espinhos. Mas sempre há uma semente que cai em boa terra. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus olhou para você e para mim e olhou-nos como boa terra. Não tenha a mínima dúvida disso, porque nesse lugar nós vamos atravessar, seja lá 2, 3, 10 horas de culto. Se ficarmos nesse lugar, não vamos pedir dinheiro de ninguém. Deus nos trouxe a esse lugar. Por quê? Porque olhou-nos como terra boa, aonde a sua semente, que é a palavra, poderia frutificar, e nós não podemos decepcionar o nosso Deus. Ele não nos decepcionou na demonstração do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, qual é o seu comportamento mediante a palavra? Muitas pessoas estão abrindo mão da palavra na sua inocência. Irmão, eu não estou falando de, o cara roubou, o cara furtou. Eu não estou falando de nada disso, não. Muitas pessoas estão abrindo a mão da palavra de Deus quando deveriam abrir os seus lábios e falar das grandezas de Deus. Mas se intimidam diante de situações, se intimidam diante de gente que fala com voz impostada, diante de gente que tem cargo elevado dentro da sociedade, diante de gente que usa terno e gravata, diante de gente que é o seu patrão, que na cabeça dele tem poder de demiti-lo. Quanta gente já trabalhou aí anos e anos dentro de empresas. Quando alguém vai lá procurar, eu sei o que é isso, eu vivi essa experiência, quando fomos procurar fulano está aí, que fulano? Não, um que é cristão aqui, não trabalha nenhum cristão não. Camarada com 11 anos dentro de uma empresa, ninguém nem sabia que ele era crente, porque não, aqui não é um lugar para falar de Jesus, aqui é um lugar para eu trabalhar. Ali não é um lugar de trabalho pelo jeito, é um lugar para ele se sepultar, desgraçar a sua vida. Ou seja, o Espírito Santo não pode contar com o cara. Meu irmão, qual é o nosso comportamento mediante a palavra? Nós temos a palavra de Deus. Você pensa assim? Deus nos deu a sua palavra. Deus fez uma coisa horripilante. Cravou o Filho dele na cruz para que eu tenha vida por esta palavra.
E o que eu estou fazendo com esta palavra, de que um homem inocente pagou caro para essa palavra chegar até a mim? Ao longo da história, Deus vem regando a terra com sangue inocente para eu ter nas mãos a Bíblia e o que eu tenho feito dela. Aí vem alguém com uma mentirinha, olha, eu vi um anjo bonito, eu vi os arcanjos, querubins, serafins, veio a minha palavra de Deus, opa, é mesmo, então eu vou contigo. E o que eu tenho recebido dia após dia, ano após ano, escola dominical, seminário, pregação, DVD, CD, todo dia, de repente alguém vem e me seduz facilmente. Como é que Deus olha lá de cima, hein? Eu não tenho nem ideia como é que Deus olha, eu só sei que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos, como diz a Escritura, né? Porque Deus não muda, as suas misericórdias são tremendas. Diz a Escritura, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Nós temos um conhecimento tremendo, e muitas vezes deixamos escapar entre os nossos dedos a atitude correta. Sabe por que nós não estamos hoje dentro de um terreiro de macumba sendo enganados pelo diabo? Por causa desta palavra. Sabe por que nós não estamos lá todo domingo rezando, ouvindo um homossexual diante de uma missa? Sabe por que nós não estamos lá adorando bonecos de gesso? Porque essa palavra chegou até nós. Sabe por que nós não estamos invocando o espírito dos mortos e sendo enganado pelo diabo? Porque esta palavra chegou até nós. Sabe por que muitos de nós hoje não estão na sarjeta debaixo de um viaduto ou pedindo esmola num sinal, sem ter um banho para tomar e uma roupa para vestir? Porque esta palavra chegou até nós. Quer uma prova? Pode orar nessa noite e dizer: Deus, me mostra a minha vida. Se a tua palavra não tivesse chegado até a mim, muitos verão um túmulo na sua frente. Mas a gente esquece o quanto esta palavra é importante. Ela vai me dar uma eternidade tremenda. Do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Esta palavra me sustenta, me mantém de pé nas condições mais improváveis. Esta palavra me faz vencer os homens do poder, as armas dos homens, a força dos homens, os exércitos. Esta palavra que significa Deus na minha vida. E contra Deus não existe força, não existe arma. Nada pode me deter. Nós vemos lá em Samuel, voltando aí no livro de Reis, também no 1 Samuel, no capítulo 13. Nós conhecemos um homem muito famoso, porém negativamente famoso. 1 Samuel 13, verso 8, diz assim: Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel, os inimigos estão descendo. Samuel, nós estamos em guerra. Samuel, os adversários estão aí rodeando. Ó, dá uma olhadinha dali, está vendo quanta gente? E sabe o que estava acontecendo, Samuel? O povo estava todo me abandonando, os guerreiros. Estava todo mundo indo embora. Tu não chegava. Ele tinha a palavra do Senhor, mas ele está olhando as circunstâncias. Irmão, aprenda a olhar para Deus a parte das circunstâncias. As circunstâncias que você vive não altera quem Deus é. Não interessa o que você esteja vivendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Saul, o rei que foi rejeitado e acabou suicidando-se sobre a própria espada, vem com um monte de argumento, mas o profeta não diz: você não tinha uma palavra? Deus não tinha te dado uma palavra? Deus não te passou uma informação? Você não tinha que me esperar? Ele está dizendo: mas você demorou, você não veio nos dias aprazados, nos dias esperados você não apareceu. Ou seja, irmão, quando você marcar com alguém e alguém não aparecer, saiba que Deus sempre está presente. Qual é a posição? Samuel não veio. Se Samuel não veio, cadê Deus? Deus também não veio? Faz diferença o tempo ou as circunstâncias quando eu tenho uma palavra de Deus? Você tem noção do quanto isso é sério, meu irmão? Você receber uma palavra de Deus e olhar para as circunstâncias, sabe o que vai acontecer contigo? O que ia acontecendo com Pedro. Pedro, Senhor, és tu mesmo sobre as águas? Sou eu. Então me manda ir ter contigo sobre as águas, me dá uma palavra. Vem. Ele desceu e começou a andar sobre as águas. Mas ele olhou, como a Bíblia diz, as ondas se agitaram. O vento começou a bater. Ele esqueceu da palavra que tinha. Vem. E olhou para as circunstâncias. Quem desvia os olhos da palavra e olha para as circunstâncias, afunda. Olha esse rei aqui. Você tem ideia do que é Deus trabalhar a tal ponto de colocar um homem que não tem nenhuma linhagem real? Foi o primeiro rei. Não tinha o porquê, não tinha nenhuma influência dentro de Israel. Não tinha nenhum trabalho importante. Quando ele foi encontrado procurando lá um dos animais que se desgarrou do rebanho do seu pai. É um homem que não tem importância nenhuma, não tem nenhum destaque. Nunca antes se havia ouvido falar no nome deste homem ou no nome do pai deste homem. É uma família sem nenhuma influência, são cidadãos comuns. Você sabe o que é Deus ir lá ao encontro desse homem, colocá-lo como rei de toda uma nação, enchê-lo da palavra, enchê-lo de sei lá mais o que, de condições e recursos, para ele depois vir fracassar, cair dessa maneira absurda? Eu pergunto, assim como Deus investiu na vida de Saul, não investiu na vida de cada um de nós? Assim como Saul fracassou, nós somos isentos de fracassar? Nós temos a palavra, então nós temos que guardar a palavra, nós temos que sustentá-la dentro de nós. Virão os ventos, virão as ondas, terão pessoas que deveriam estar à nossa volta que vão nos abandonar. Os inimigos vão nos cercar, vão descer a Gilgal, vão mostrar as suas lanças, as suas espadas, os seus gigantes vão gritar, mas nós ficaremos com a palavra.
E no final de tudo, nós vamos ver quem é mais poderoso, quem tem as lanças ou quem tem a palavra. Mas muitos não estão guardando a palavra, não estão entendendo o poder da palavra. Muitos estão se acovardando, muitos não estão buscando, estão querendo trabalhar com Deus da sua própria maneira. Nós vemos aqui, texto você conhece lá de Mateus no capítulo 4, onde nós vemos o quê? A tentação do Senhor Jesus. Antes, porém, de falarmos de Mateus, nós vemos que Jesus é a própria palavra, né? Podemos assim dizer. Mas em dado momento, Jesus está ali pregando e os soldados vão prendê-lo, daqui a pouco vão lá e voltam assustados, extasiados, e as autoridades perguntam, cadê Jesus? Não trouxeram? Não, por quê? Porque ninguém fala como ele, ou seja, Jesus está, vamos assim dizer, investido da palavra, ele é o conhecimento vivo. Então o que Deus está deixando como lição? Quem tem a palavra não é detido, quem tem a palavra não é impedido, quem tem a palavra não tem os seus planos frustrados. Imagina se Deus ia colocar o seu Filho unigênito lá na cruz, para essa palavra chegar até a mim, e agora alguém vir e conseguir pular por cima do sangue de Cristo, pular pela ação do Espírito Santo, pular pela obra redentora de Cristo, e chegar e impedir o projeto desta palavra na minha vida. Ou seja, ninguém impede o projeto desta palavra na minha vida, a não ser eu mesmo. Depois Jesus está em Mateus 4, o diabo aparece para ele e faz um monte de proposta. E Jesus se opõe a todas as propostas do diabo, usando o quê? A palavra. As situações são terríveis. Jesus era rico? Não. Jesus tinha grandes privilégios na sociedade? Não. Jesus tinha carruagem para passear de um lado para o outro? Não. Jesus era dono de algum cavalo? Não. Quem era esse Jesus? Jesus, se fôssemos olhar aos olhos naturais, diríamos, Jesus é um pobre coitado da sociedade, é um pobre. Para começar, já nasceu numa manjedoura, num estábulo. É um pobre. E qual foi a proposta feita para ele? Olha os reinos do mundo, eu te dou tudo isso, se tu prostrado me adorares. Sabe, irmão, quando as pessoas muitas vezes não estão bem dispostas a sustentar a palavra de Deus na sua vida, qualquer coisa arranca elas, não precisa nem oferecer os reinos do mundo, não. Qualquer besteirinha arranca as pessoas da presença de Deus. Qualquer besteirinha arranca. Por isso a Bíblia diz, eu quero trazer à memória, ou seja, eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Jesus está ali na carne, como nós já aprendemos pela revelação do Espírito Santo. Jesus está em condições de um homem comum, normal, não sei, um tempão, 40 dias lá no deserto, um tempão, e até que um dado momento, o tentador se apresenta diante dele e faz uma série de propostas. Jesus está em condições totalmente adversas, está lá debaixo daquele sol, está lá naquele vento do deserto, está lá sem tantos recursos de nada, e vem uma proposta tremenda, uma proposta, como dizemos nos nossos dias, uma proposta tentadora. E você e eu, diante de uma proposta tentadora, com que nós ficaremos? O exemplo é aqui, ó. Jesus ficou apenas com uma palavra. Que coisa louca! Você sabe, irmão, que essa é a diferença nas nossas vidas? Muitos não conseguem, diante das necessidades, Jesus está em necessidades nesse deserto, diante das necessidades, muita gente não consegue enxergar a palavra.
As necessidades ofuscam a glória de Deus nas nossas vidas. No brilho dos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos para as riquezas e essas riquezas brilham muito mais do que a própria glória de Deus. Sabe por quê? Porque numa cabecinha nossa meio natural, ninguém vai comer glória de Deus. Glória de Deus não vai sustentar o meu estômago. Glória de Deus não vai botar as roupas dos meus filhos em dia. Glória de Deus não vai trazer calçado para os meus filhos. Muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que é justamente o contrário. É a glória de Deus sim que vai sustentar o nosso corpo. É a glória de Deus sim que vai sustentar os nossos pés, vai sustentar os calçados, as roupas. É a glória de Deus que vai nos dar uma mesa farta. Mas muita gente não consegue sustentar a glória da palavra na sua vida e não vê Deus. Jesus está com uma proposta tremenda. Olha os reinos do mundo. Quem é Jesus? Ele não tem nenhum jumento para sair daquele deserto. Ele não tem nenhum jegue para montar e sair daquele deserto. Ele está numa situação terrível, mas ele traz à memória o que lhe dá esperança e diz, não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas está com fome. Então, irmão, aprenda a sustentar na sua vida o valor da palavra. Sabe? Ah, pastor, nós estamos na restauração. Estamos com a palavra. Estamos na restauração. Estamos com a palavra. Mas vai fazer um exame de sangue e vão te dizer a seguinte coisa. Você é um homem comum como qualquer outro. A Escritura diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé? Quem está caído não tem perigo de cair, mas quem está de pé tem perigo de escorregar. Nós vemos um homem que sustentou a palavra na sua vida. Foi Davi. O rei Davi teve um desafio diante de Golias. Ele não teve um desafio. Ele viu lá, ele se intrometeu no assunto. Ele não fazia nem parte do exército. Ele não estava nem contado entre os soldados. Os guerreiros estavam tudo lá. Davi era menor de idade. Davi não fazia parte da guerra, não. Ele não foi chamado para a guerra. Ninguém contava com ele. Mas ele tinha experiências, ele tinha a palavra. Quando ele vê sair aquele gigante, diz assim, olha aí, israelitas, me dê um campeão aí de vocês, me dá um adversário. Se eu vencer, vocês servem a gente. Se eu perder, vocês serão nossos senhores, nossos tutores. Meu irmão, tem muita gente que conhece a palavra, mas não faz o uso dela. E não vê a vitória. O exército de Israel está todinho lá, liderado por Saul. Davi chega, é criticado, ele diz que vai para a guerra, dizem que ele não pode. Mas lá em Deuteronômio, o que estava escrito? Os inimigos cairão diante de ti. Os inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7. O Senhor fará com que os teus inimigos sejam derrotados diante de ti. Tu emprestarás a muita gente, mas de ninguém tomarás emprestado. Tu só estarás por cima e nunca por baixo. O Senhor vai te livrar da tísica, da febre, vai te livrar da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor vai te fazer prosperar. Todas as nações verão que o nome do Senhor está sobre você. E todas as nações te chamarão de bem-aventurado. Para quem foi dada essa promessa? Para toda uma nação. Quando chega diante de Golias, Davi saca essa espada que está com ele, que foi entregue com ele, está lá registrada nos pergaminhos. Davi saca essa espada e diz, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
Toda a nação tem a mesma espada, mas somente Davi tem coragem de usar. Aleluia! Deus de Israel! Meu irmão, todos nós temos a mesma palavra, mas nem todos temos coragem de usar. Muitos de nós aqui dentro ainda estão pensando em agradar a um e a outro e não está usando a espada. Usa a espada! Porque ela, além de sustentar a tua própria vida, ainda libertará outros. Aleluia, Deus! Tem que usar a espada, seja no emprego, seja onde for. Usa a espada, porque quem usa a espada é sustentado pelo dono dela. Aleluia, Deus! Santo de Israel! Tem muita gente que tem recebido a palavra dia após dia, ano após ano, mas está faltando o óleo da oração na intimidade do quarto e não está conseguindo sacar o peso da espada. Pode usar a espada, que é usando a espada que você verá os resultados. Tem que usar, tem que usar. Pregues. Instes, quer em tempo ou fora de tempo, em todo tempo anuncia as virtudes do século vindouro. O Espírito Santo quer falar, mas são poucos os lábios que estão se entregando para ele. Muitos lábios estão cerrados, determinando aonde ele pode falar e aonde ele não pode falar. Tem mais. Muitas pessoas têm sentido a força do Espírito Santo querendo fluir nos seus lábios, mas não têm conseguido abrir os lábios, têm se intimidado, têm se acovardado. Não é mais tempo disso. Jesus Cristo volta no século 21. Não perca mais um minuto. Não interessa se o camarada é maçom, se ele é engenheiro, médico, advogado, juiz, promotor. Não interessa o que ele é. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. O exército todo tem a mesma palavra. Davi tinha o quê? 16 anos? Os irmãos dele, já tinha irmão dele com o dobro da idade dele. 30. Já frequentaram as sinagogas muitas vezes, as reuniões de Israel, já tinham visto a leitura dos pergaminhos muitas vezes, já tinham vários textos da Escritura decorado. Mas ainda faltava uma coisa. Uma coisa que para Davi não faltou. Tu não pode lutar contra esse gigante. Como não? Quem tem a palavra? Ele é que não pode lutar contra mim. Mas olha, veste essa armadura. Não dá certo não. Eu vou com a força do Senhor. Aleluia, Deus! Santo de Israel! Leva a minha espada. Não, eu vou levar a minha. Nome de Jesus. Vou levar a minha. Eu vou caminhar com a minha própria espada. Foi essa espada que me livrou do leão, essa espada que me livrou do urso. Eu vou continuar com ele, eu não vou trocar de arma, eu não vou trocar de armadura. Mas cadê a tua armadura? A alegria do Senhor, a nossa força é. Glória a Deus! E aí, israelitas, tem mais alguém aí? Agora tem! Agora tem! E aí, israelitas, cadê o vosso campeão? Agora tem! Agora tem! Agora tem alguém tão pequeno e tão folgado, mas que aprendeu a manejar uma espada. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Tu vens a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu recebi a palavra e não vou ser covarde. Eu recebi a palavra e vou usar. Dia após dia, ano após ano, palavra e mais palavra, vem o Espírito Santo, move terra, céu e mar, livra da morte. O Espírito Santo faz, de repente, na hora de sacar a espada, não, deixa guardada, porque, aqui não. A espada de Deus foi feita para usar em toda a terra, nos 4 cantos. Aleluia, Deus!
Aonde houver gente viva respirando, a espada tem que chegar lá. Aleluia a Deus! Vai chegar cara a cara, vai chegar por CD, vai chegar por DVD, vai chegar por folheto, vai chegar pela internet, vai chegar, porque Deus é poderoso. Aleluia! Irmão, você tem recebido algo poderoso. Não te intimida. Não fique medindo palavras. Se as palavras forem tuas, meça-as muito bem, mas se for de Deus, abre a boca. Se a palavra é tua, se o projeto é teu, tome muito cuidado, meça muito bem, calcule, recalcule, mas se você vai usar a palavra de Deus e sentiu a força do Espírito Santo, abre a tua boca, eu cá encherei, diz a Escritura. Todos nós temos recebido a palavra. E o que todos nós acabamos fazendo com a palavra? Uns acabam recebendo a palavra, ficando reprovados como Saul, largados e abandonados. Outros recebem a palavra e acabam mortos pelo leão. Outros recebem a palavra e rejeitam as riquezas do mundo e assentam-se à destra do Todo-Poderoso. Outros recebem a palavra e fogem dos gigantes. Outros recebem a palavra e dizem: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que a espada do Senhor é poderosa. Toda a terra saberá que Deus quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo. Por quê? Porque alguém ousou fazer uso da palavra. Que palavra? Palavra que estava lá dentro dele. A pergunta dessa noite é: o Espírito Santo pode contar conosco? Ou será que um terno e uma gravata vai nos intimidar? Ou será que alguém que paga o nosso salário vai nos intimidar? Ou será que alguém que fala um pouco mais grosso vai nos intimidar? Será que alguém que tem um cargo na sociedade, isso significa alguma coisa para nós? Será que nós já deixamos de respeitar um sacerdote, estamos respeitando mais quem tem posição na terra? Será que os juízes da terra já têm palavra de mais peso do que o sacerdócio de Jesus Cristo? Será que as constituições e as leis dos homens já prevaleceram sobre a Bíblia? Todos nós temos recebido a palavra, mas o que cada um de nós fará com ela, só o Senhor sabe. Mas certo é de que um dia todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo, e cada um receberá do Senhor conforme as suas obras. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.